Hey, 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 Brainstormer! Tudo bom com você hoje? Comigo tá tudo bem. E vamos continuar nossa aula. Antes de continuar nossa aula, eu quero falar pra você que eu decidi que eu vou usar o Slack mesmo, porque aí eu já consigo deixar isso pronto essa semana. Porque se eu for fazer o rolê do outro, eu não vou conseguir. E aí depois de alguns meses, eu vou ter que pedir pra você trocar o rolê. Eu queria evitar isso, mas a comunicação é mais importante do que eu pedir pra você trocar o rolê depois. Trocar o rolê barra trocar o aplicativo pro aplicativo que vai ficar, tipo, pra sempre, eternamente. Foi mal, mas é o que tá tendo pra hoje e é o que vai tá tendo por enquanto. Então, vamos à nossa aula, não é mesmo? A gente tem que brincar de juntar refrão. E aí, depois de juntar refrão, a gente tem mais duas estrofes. Refrão, refrão, tá? Acho que mais umas 2 aulas. Não, mentira, vai um pouquinho mais, porque eu tô fazendo bem devagarzinho, né? Porque eu acho importante fazer devagarzinho mesmo, principalmente porque é a nossa primeira aula, que a gente tá vendo os conceitos da pronúncia de verdade em ação. Eu falei com algumas pessoas que estão no clube, tá todo mundo falando que as aulas estão legais, então por isso que eu quero a comunicação com você. Eu quero saber se as aulas estão legais, se você tá conseguindo entender, se você tá vendo melhora no seu inglês. Por causa desse tipo de coisa que eu quero melhorar a comunicação com você, porque senão eu não sei o que eu tenho que fazer pra melhorar pra você. Porque a minha ideia é melhorar pra você. Então, quando eu tenho um aluno particular que tá comigo na hora, eu consigo perceber isso só de olhar pra cara do aluno. Mas como eu não vejo você, nem sei que hora você assiste a aula, a gente precisa fazer essa comunicação ficar melhor. Então, logo menos eu vou mandar os rolês do Slack e Zaz. E é isso aí que a gente vai fazer, tá? Então a gente vai tá tendo comunicação sempre. Eu espero. Não, mentira, isso vai rolar. Vai rolar até segunda-feira. Segunda-feira, no máximo, vai ter um post dando todas as. Como é que é o nome disso? Instruções pro rolê do Slack e tal, porque precisa. E eu fico incomodadíssima sem saber como você tá entendendo, se você tá entendendo, se você ficou com alguma dúvida de alguma coisa, porque eu faço o meu melhor para fazer a explicação mais simples e mais completa possível para não te deixar com dúvida, mas não sei, né? Então eu preciso descobrir essas coisas e por isso que eu quero melhorar a comunicação com você. Então eu só vou continuar falando até esse helicóptero passar para não atrapalhar a nossa aula de pronúncia, porque a gente vai fazer pronúncia, certo? Então, a gente vai fazer esse cara aí hoje. E vamos! Já passou o rolê. Então, vamos lá. Eu quero chamar sua atenção, principalmente aqui, nessa junção. Por quê? Porque aqui a gente tem junção de vogal. Junção de vogal é diferente de junção de consoante. E como assim é diferente? O que vai acontecer aqui, ó? Vamos lá. A gente tem o go e aí depois a gente tem o on. O go termina com som de o e o on. Se eu não me engano, eu acho que é. Vamos ver, porque eu não tenho certeza não. Abri o dicionário. E, nossa, professora, você não tem certeza não. Não preciso saber de tudo. Não tinha certeza, mas eu tava pensando no negócio certo. E aí a gente tem esse som aqui, que é o som do O com a boca de A. Que a gente tem também em hot. E eu acho que eu falei disso na última aula com você. Em doctor e on. Muda um pouquinho por causa do som de consoante que tá perto. E por causa do som de consoante que tá perto, muda o formato da boca e isso faz com que mude o som da vogal também. Só que o que vai acontecer aqui? Eu tenho uma junção de O com O. Quando eu tiver junção de vogal, eu vou, não só eu, mas as pessoas em geral, vão tendenciar a pegar o último som da vogal anterior, que nesse caso é o som do U, porque a gente fala go, 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 a gente não fala go, certo? A gente fala go. E aí eu vou pegar esse som de U, vou dobrar ele e vou colocar antes do on. Então, quando eu for juntar o go com on, vai sair go on. É como se tivesse um W na frente. Go on.
go on, go on, go on, ok? E se você ouvir a música, para agora e vai ouvir esse refrão, vai. Ouviu? Beleza. Então você viu que ela cantou one, go on now, go, walk out the door, certo? Isso aí. Então, go on, go on, go on. Presta atenção no fim da minha boca. On, go on. Go on, go on, go on. Quem disse Berenice tá querendo me vender. Quem disse Berenice, você me dá dinheiro, você não me vende. Porque eu não sei se você sabe, eu sou fotógrafa também. E eu já atendi a quem disse Berenice. Só que aí, o que vai acontecer aqui no on? Depois do on, a gente tem uma palavra que também tá começando com N. E aí, a gente vai falar o N uma vez só. Então isso daqui vai ficar go on now. Go on now. Go on now. Então, o som do on inteiro vai virar só o O. Go on now. Só o O virou o som do on inteiro. Go on now. E aí, se você não sabe que isso acontece, se a pessoa fala go on now, go, você não entende o que ela tá falando. Então, go on now. Now com go. Now go. Go com walk. Go walk. Lembra que a L, a W, a U dá som de O. A L, a W, a U dá som de O. A L, a W, a U dá som de O. Então, walk, walk, walk. E aqui, vou juntar com o out. Walk out, walk out, walk out, walk out. E aí, o que acontece? Out. E depois tá vindo o som de TH. Eu vou simplesmente não pronunciar esse T, porque eles não pronunciam T quando o próximo som é do TH. Então, out com D, alda, 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 da, alda, da. TH não é D. Nossa, peraí. Não é D, é the. Às vezes ele pode ser pronunciado como the, às vezes como the e às vezes como the. Que é o que a gente faz o D no português. Ele vem do the, de quando a gente diminui o som pro schwa. Nossa senhora, que informação mais bonita. Out the com door, the door, the door, the door, the door. Então, isso daqui vai ficar, meu Deus do céu, não para de passar helicóptero nessa terra desse bairro. Deixa eu passar esse cara aí, porque eu quero que você preste atenção e ele tá bem alto. E eu sei que esse aí tá dando pra ouvir mesmo. Vai, amigo. Você é helicóptero, você deveria ser rápido. Esses migos enchem o saco. E você tá bem enquanto o migo não passa? Você tá bem? Tá dando pra entender as coisas? Você me conta essas coisas depois? Porque eu acho importante eu saber se tá dando pra entender. E o migo já terminou? O migo já terminou. Então, vou fazer o mesmo esquema que eu fiz na última aula. Começar devagarzinho e aumentando a velocidade para você conseguir ouvir as junções de som. E aí depois você vai ouvir a música de novo para você ouvir as junções de som da nativa. E por que eu quero da nativa FM? Ainda existe a nativa FM? Mas enfim. Por que eu quero que você ouça a música? Porque eu trabalhei minha pronúncia, certo? Sim. Eu ainda tenho sotaque? Sim. Eu não quero que o seu modelo de pronúncia seja a minha pronúncia. Eu quero que o seu modelo de pronúncia seja a pronúncia do nativo. Por isso que eu sempre falo pra você ouvir a música. Eu tô te falando a forma que ela vai falar pra você ouvir ela falando, mas o que você tem que fazer é imitar a mulher loucamente. Gente, eu vou... Peraí, rapidão, vou fechar a janela. 2V. Pronto, porque... de cu é rolo esses... Ups, falei palavrão, desculpa. Esses helicópteros aí. Quanta gente rica, mano. O país não tá em crise, não? Ups. Tá, vamos lá. Go on now, go. Walk out the door. 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 Walk out the door. Walk out the door. Walk out the door. Go on now, go. 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 Walk out the door. Just turn around now. Tá, sorry, vamos lá. Just com turn. Não vou pronunciar o T, porque eu normalmente não pronuncio o T do just. Não só eu.
Os nativos fazem isso, só que nesse caso aqui eu não vou precisar mesmo, porque a próxima palavra começa com um som de T. Quando a gente tem dois sons iguais, a gente só fala uma vez, igual a gente faz no português. Eu falo pra você, os meninos são, você entende que eu falei os meninos são. Mas eu posso ter falado os meninos são e teria dado na mesma, porque eu juntei o som. Os meninos são. Nossa! Então a gente vai fazer a mesma coisa com o inglês. Nesse caso aí, a gente vai juntar o just com o turn e a gente vai falar just turn, just turn, just turn. E aí, o que acontece aqui? N, e depois a gente tem uma vogal. O que a gente vai fazer? Uma vogal não, né? Um som de vogal. Esse som aí é o som do schwa, inclusive. Turn around, turn around, turn around, just turn around, just turn around. Na verdade, ela vai falar até o now aqui, tudo junto. Por quê? N, D, outro N, som de vogal. Eu posso simplesmente não pronunciar esse D igual o rolê do internet. Lembra? Última aula, né? Eu acho. Foi na última aula. Então, turn around now. Turn around now. Turn around now. Então, o som de N está sendo dividido entre o around e o now. Então o around, que é a pronúncia certa, virou around. Você não ia entender. Nem ferrando. Just turn around now. Now com cuz. Now cuz. Now cuz. Now cuz. É isso mesmo? É som de Z? Som de Z. E aqui, ó, ele tá falando que é cause. Tem gente que pronuncia cause, tem gente que pronuncia cuz. Eu pronuncio cuz e tá tudo bem. O cause é bem britânico, tá? Bem britânico. Cuz com your, lembra que esse cara aqui a gente vai pronunciar your, porque esse E não tem som, esse R é o que sobrou do are, e quando a gente tem o you com R, a gente fala your, e aí aqui a gente vai juntar com o som de Z, cuz your, cuz your, cuz your, cuz your. Just turn around now, cuz you're not, you're not, you're not, you're not. Viu que aparece T? Por que aparece T? Porque o que tá vindo depois é um som de W. W em começo de palavra é som de consoante, não de vogal. Isso mesmo. Por isso que eu parei o T, porque o W é o som de consoante. E aí, porque ele tá com som de U. Ele não tá com som de U. Porque ele tem esses dois sons. Então, not com welcome, eu vou falar not welcome. Not welcome. Parei o T. Cause you're not welcome. Cause you're not welcome. Cause you're not welcome. E aqui eu fiz só come, come, fecho a boca no M, acabou, porque esse E não tem som. E aí, quando eu for juntar welcome com o anymore, o som do M vai se juntar com o som do A, porque se a gente tem consoante seguida de vogal, o som da consoante fica mais forte. Se a gente tem consoante seguida de consoante, o som da consoante anterior fica mais fraco. Sempre vai ser assim. Olha que maravilha. É tão difícil pra falar que sempre vai ser assim. Então, welcome com anymore. Welcome anymore. Welcome anymore. Welcome anymore. Welcome anymore. Many more. Nossa, parece que são várias outras palavras. Welcome. Many. Many, sabe? Many de muito? Many more. Muitos mais. Many more. Welcome many more. Animal. Então, como é que vai ficar isso daí? Just turn around now. Just turn around now. Cause you're not welcome anymore. Um pouquinho mais rápido. Just turn around now. Cause you're not welcome anymore. Um pouquinho mais rápido. Just turn around now. Cause you're not welcome anymore. Mais rápido. Just turn around now. Cause you're not welcome anymore. Se você quiser cantar, fica mais fácil. Principalmente se você está começando a aprender inglês, se você está começando a mexer seu aparelho fono. Seu aparelho fono, boca, garganta, nariz, tá? Porque todas essas coisas estão sempre presentes quando a gente fala. Como você tá começando com isso, se você estiver começando com isso, eu, Joana, sugiro que você cante. Porque você cantar, você vai tentar acompanhar o ritmo e você não vai prestar tanta atenção assim na pronúncia. E é exatamente isso que eu quero que você faça. Mas você tá me dando aula de pronúncia, Joana, você tá falando pra eu não prestar atenção na pronúncia? Por quê?
que se a gente presta muita atenção na pronúncia, a gente vai tendenciar a overpronounce. Porque assim, isso é uma palavra em inglês. Overpronounce seria pronunciar demais, porque o over é pra cima, acima. Então você pronuncia mais do que deveria ser pronunciado. Então, quando eu colocar over e depois um verbo, eu tô falando que eu vou fazer aquilo mais do que deveria ser feito. Por exemplo, você já overate. Eu vou colocar no presente. Overeat é comer mais do que o que você deveria ter comido. Que aí, qual que é o sintoma de overeating? É o sintoma de preciso morrer um pouquinho ali no sofá. Se você tá assim, você overate. Nossa, sério que dá pra fazer isso no inglês? Super, você consegue fazer isso com qualquer verbo. Parabéns, já aumentei o seu vocabulário em, sei lá, 20%. Só te mostrando esse over aqui, porque eu não sei falar isso em português. Viu como tem vantagem não saber falar português? Vantagem pra você, pra mim não, porque é horrível pra qualquer pessoa se comunicar comigo. Tá. Daí a gente tem... O que a gente tava falando? Eu tava falando do overpronounce, sim. Então é melhor que você cante mesmo e cague a pronúncia inteira do que você pronunciar demais as palavras. Porque pronunciar demais as palavras é pior do que pronunciar errado as palavras que é pra gente pronunciar errado. Então o cantar vai fazer com que essa relação seja natural pra você. Porque assim... experiência própria, ok? Vou falar da minha forma, do jeito que eu aprendi inglês. Eu aprendi inglês com música, certo? Eu aprendi inglês traduzindo música, sozinha, não tinha uma Joana pra me ajudar, quer dizer, eu tinha, mas era eu mesma, e... retardada, né? Mas enfim, eu não tinha uma professora pra me ajudar, não tinha um professor pra me ajudar, então eu cantava. E aí, quando eu fui fazer aula dessas coisas de fonética e tal, porque eu fui aprender isso, porque, mano, é interessantíssimo pra mim. E aí eu falei, mano, eu vou fazer um curso daí, da hora. E aí eu fiz o curso, e quando eu vi, eu já fazia isso naturalmente. E, nossa, eu sou um prodígio, meu Deus, como a Joana é incrível. Não, não é isso não. Eu cantava. Porque eu cantava... essa relação de pronunciar a coisa certa e pronunciar a coisa errada entrou na minha cabeça sem eu nem saber que isso existia, sem eu nem saber que era assim que deveria ser falado em inglês. Então, tudo isso que eu tô te ensinando, você consegue aprender da forma natural, só que vai demorar muito mais, por isso que eu te falo essas coisas, porque aí você começa a perceber essas coisas e quanto mais você percebe, mais você guarda, quanto mais você guarda, mais você fala, quanto mais... e aí vai, certo? Então, se você não se sente confortável pra falar, canta, tá? Canta mesmo. Porque cantando você vai pronunciar errado o que tem que ser pronunciado errado e você vai pronunciar certo o que tem que ser pronunciado certo. E isso vai virar uma coisa natural pra você, você não vai ter que pensar pra fazer isso. Eu sei do que eu tô falando, acredita. Então, just turn around now, cause you're not welcome anymore. Fica muito mais fácil, inclusive pra mim, eu falo inglês, tá? Eu falo inglês bem melhor do que eu falo português, você sabe. Just turn around now, cause you're not welcome anymore. Fica mais fácil falar cantando do que se eu estivesse falando mesmo. Sério, fica. Pra mim. Então, pra você também vai ser mais fácil. Canta. Ai, teacher, eu canto mal. E daí, mano? Ninguém precisa te ouvir cantar, você não vai sair na TV lá pra fazer aqueles papelão lá que a galera faz. Ainda tem esses programas de TV, é que eu não vejo TV. A minha TV que tá ali, ela nem tem antena, ela nem é ligada em nada. Ela é ligada no meu computador porque ela é um monitor pra mim. Ela é tipo, nossa, eu vou ver Netflix grande, sabe? É isso que ela é. Então, eu não sei o que passa na TV. E você não vai fazer esses programas de calouro, mano, não se preocupa. Canta. Canta mesmo, porque é importante pra treinar a pronúncia. Hoje eu treino minha pronúncia cantando. É sério. Hoje eu escolho músicas rápidas de propósito pra eu cantar, pra eu pronunciar. Porque eu quero manter a minha pronúncia perfeita, eu quero deixá-la o melhor possível, então eu ainda pratico da forma que eu tô te ensinando a fazer. E o meu inglês ficou bom, isso quer dizer que o seu também pode ficar. Então, vamos nessa. Vamos lá. Weren't com you, ela provavelmente não vai falar esse T. Weren't you the one... talvez ela fale, hein? Peraí, deixa eu lembrar da música. Gonna go, walk out the door, just turn around now, cause you're not welcome anymore.
One to the one. Pronuncia esse T. Tá. Normalmente, as pessoas não pronunciariam esse T por razões de Y consoante, elas parariam o T ou elas simplesmente não pronunciariam T e juntariam no N. Então, é comum pessoas falarem warn you, pra falar weren't you. É comum. Ela não faz isso, porque quando a gente tem Y ou W começando, a gente pode pronunciar o T inteirinho ou derrubar o T ou parar o T. Derrubar o T é diferente de parar o T. Vou te mostrar isso. Porque não adianta falar sem mostrar, né, professora? Vai ser com esse troço aí mesmo, porque eu não tô com criatividade agora, não. Então, ó, isso daqui eu posso pronunciar. Weren't you? Chew. Weren't you? Ô, tio, pega aquele troço lá pra mim. Valeu, maluco. Ou, ai, tio, o que o meu primo fez dessa vez, tá? Chew. Weren't you? Ou eu posso fazer weren't you? Ou eu posso fazer weren't you? Viu a diferença? Vou até fazer colorido aqui pra ficar da hora o rolê. Vem cá, você vai ser esse tom aqui, dane-se. Então, ó, parando o T. Weren't you? O T para aqui em cima. Sem parar o T, derrubando o T. Weren't you? E você também pode fazer o to. Weren't you? Isso vai acontecer com Ys e Ws, tá? Nice. Se eu não me engano, eu posso estar enganada, ela vai pronunciar esse T, mas eu não vou estar ouvindo a música não, então você que vai me contar se ela pronuncia o T ou não, tá? Porque eu te mostrei todas as possibilidades que ela pode fazer e vai ser seu trabalho ouvir e descobrir isso. Você não quer aprender? Vamos aprender. Weren't you? You com the. You the com one. The one. Deixa eu te falar uma coisa. Na verdade, eu vou te falar duas coisas nisso daí. Primeiro que one, a gente vai pronunciar exatamente igual esse cara aqui. One. A gente falou disso na última aula, certo? E eu quero falar do the. Porque o que acontece? Esse cara, ele tem duas possibilidades de pronúncia pra gente. The, com esse som de O, tipo alguém fala alguma coisa idiota e você vira pra pessoa e fala the. É o som certinho do the, tá? Ou eu posso pronunciar ele como the. Então eu posso pronunciar ele como the. E eu posso pronunciar ele como the. E eu vou te mostrar isso no dicionário também. Porque você sabe que eu não quero que você acredite em mim, eu quero que você acredite em fatos. Olha só. Deixa eu deixar um pouquinho maior aqui o menino. Vai, menino, me obedece? Não era pra ficar tão grande assim, não. Aí, pronto, ó, aqui o menino, viu? E the, exatamente o que eu desenhei ali. Oh, meu Deus, como a minha professora é esperta, ela sabe desenhar símbolo fonético. Então, o que acontece? Eu tenho essas duas possibilidades de pronúncia, quando que eu vou fazer cada uma delas? Teoricamente, isso aqui é tudo teoria, tá? Tudo teoria. Eu vou te falar pra você saber que isso existe, mas você não precisa se preocupar com isso na prática. Mesmo? Aham. Em teoria, a gente vai fazer the quando a gente tiver som de consoante. E em teoria, a gente vai fazer the quando a gente tiver som de vogal. Teoria, por quê? Porque na prática, os gringos não fazem. Os nativos não fazem isso necessariamente na prática. Às vezes eles fazem, às vezes eles não fazem. Então, se o próprio nativo não se preocupa com isso, não é você que vai ter que se preocupar. Nossa, que bom, né? Sim, se o nativo não liga, pra que você vai ligar? É igual a gente, sei lá, falando português. Se a gente não liga de falar coisas de um jeito X e não do jeito que deveria ser, a gente liga quando um gringo não fala. Na verdade, a gente acha mó da hora. Pelo menos a minha cunhada é sueca. Só pra você saber um pouco. E ela, quando ela veio pra cá a primeira vez, ela morou aqui com meu irmão um tempo.
E aí ela aprendeu português e tal, mas, tipo, no começo ela não falava nada de português. E ela tava começando a falar português e aí sai aquele português todo perfeitinho, maravilhoso, que quando a gente ouve fica até tipo, rola até aquele estranhamento. Depois de um tempo que ela tava aqui, ela já começou a avacalhar no português, porque ela tava aprendendo o português da rua. E era muito engraçado, porque ela chegava falando tudo certinho, e aí, de repente, ela colocava um maluco, assim, no meio da hora. Uma coisa que ela mais gostava de falar é: vou ali no banheiro dar um cagão. Retardada, menina. Mas super legal. Então, a gente aqui, e não só eu, as outras pessoas também, porque ela me falou isso. Quando ela fazia o português da rua, quando ela falava da forma que a gente fala, todo mundo achava maravilhoso. Então é isso que eu quero trazer pra você. Se a gente acha isso como povo, os outros povos também vão achar isso. Então, não se preocupa tanto com essa regra. Isso daqui é só pra você saber por que tem duas pronúncias diferentes. Porque na teoria, a gente vai fazer the com vogal e the com consoante, tá? Eu não vi a hora que eu comecei a dar aula. Isso quer dizer que provavelmente vai passar de 1 hora, tá? Foi mal. E one começa com som de W, então eu vou falar the one, mas eu poderia falar the one? Poderia. Porque eu também posso falar o the quando eu tiver som de vogal e quando eu tiver som de consoante, quando eu tiver enfatizando o the, tá? Então, se eu for falar the com som de consoante, eu vou enfatizar. Enfatiza o the. Beleza? Porque o que acontece? O schwa, que é esse som, que é representado por esse símbolo, ele é o som mais presente do inglês e ele é sempre um som fraco, ele nunca vai ser um som forte. Então, sempre que eu for enfatizar alguma coisa, eu não vou fazer um som de schwa. Porque se eu for enfatizar um som de schwa, eu vou ter o chapéu chinês, que é esse símbolo aqui. Que é o símbolo que tem em cut, por exemplo. Deixa eu colocar aqui pra você ver ele no dicionário. Cut, 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 que é diferente de cut, 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 cut. Seria com schwa. Cut, cut, schwa. Chapéu. Cut, schwa, cut. Chapéu. Cut, schwa, cut. Mas, Jô, você só tá falando mais baixo e mais rápido. Esse é o schwa. Então, the one com who. Esse E não tem som, vou juntar. One who. Tô falando chinês. One who. Esse pai é um nome de um chinês, one who. Who com tried. Esse cara aqui. Som de D, som de T ou som de ud. Vamos lembrar? Som de D quando o som antes do ED vibra. Então, vamos falar. Try. Se vibrar, vai ser som de D. Se não vibrar, vai ser som de T. Se terminar com som de D ou som de T, vai ser som de ud. Nesse caso, não, o som que vem antes do ED não termina nem com som de T, nem com som de D. Então, não vai ser ud. Então, desculpa, não é triad, tá? Então, já que não vai ser triad, vamos descobrir se vibra ou não vibra. Vamos lá. Try. O meu vibra porque todo som de vogal vibra. De novo. Todo som de vogal vibra. De novo. Todo som de vogal vibra. Por que todo som de vogal vibra? Porque esse é o papel das vogais. Então, nesse caso, a gente vai deixar esse cara aqui com som de D. Tried. Mas, o que está vindo logo depois desse D? Um T. E D e T são parzinho. Se é parzinho, a gente vai fazer uma vez só. Então, o que vai acontecer aqui? Na real, o que vai acontecer aqui é pior ainda do que eu vou te falar, mas a gente vai chegar lá. O jeito, teoricamente, certo seria try to. Mas, Jô, fica igual no presente. Fica. E como que eu sei que tá no passado? Por causa do contexto. Mas como que você sabe nesse contexto?
que tá no passado, porque a frase tá começando no passado. Quando a gente começa uma frase no passado, a gente tendencia a terminá-la no passado, porque senão rola uma dificuldade de saber o que tá acontecendo ou quando tá acontecendo, certo? Tipo, você não vira e fala, eu comi pão e como geleia. Eu comi pão e comi geleia, porque foi junto, certo? Porque se você muda o tempo, não tá mais junto. Nesse caso aqui, tá junto porque é uma frase só. Então, o que acontece aqui? Esse tried, eu vou juntar com to, vai falar tried to, mas eu tenho o som de vogal, tried, antes do D, e eu tenho o som de vogal depois do to. O que vai acontecer aqui? Porque é o to, que é a palavra mais cagada na pronúncia do inglês inteiro, to and e just. São as mais comuns de serem cagadas o tempo todo. To and e just. Tipo, sério. Normalmente, essas 3 palavras, em 90% dos casos, sempre vão estar cagadas. Porque elas quase nunca adicionam conteúdo. O que vai acontecer se eu vou cagar? Eu vou transformar esse T num R. Como assim? Ué, T entre som de vogal vira R. E é isso que ela vai fazer. Traitor, 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 traitor. Weren't you the one who traitor? Traitor. R com hurt. R hurt. R hurt. R hurt. Nossa, nem parece inglês. R hurt. R hurt. R hurt. Hurt. Hurt, hurt. Parei, certo? Por que eu parei esse T? Porque depois do T eu tenho um mi. Mi começa com som de consoante. Então esse daqui seria hurt me, hurt me, hurt me. Who tried to hurt me? Who tried to hurt me? Who tried to hurt me? Então você vê que aqui, só nesse pedaço, a gente tem 3 T's. Eu só pronunciei um deles com som de T, que foi o do tried. Who tried to hurt me? Louco, né? Me com with, me with, me with. With com goodbye. Olha o jeito que eu falo goodbye. 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 Eu paro esse D. Goodbye. 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 With goodbye. With goodbye. Mas, Jo, eu preciso parar esse D ou eu posso simplesmente não pronunciar ele? Goodbye? Pode. Nossa, sério? Aham. Por quê? Porque você vai falar rápido, ninguém vai ouvir, ninguém vai perceber. Tipo, você vai falar goodbye, goodbye, goodbye. Tanto que o good não importa, porque a palavra veio do goodbye e hoje em dia, ou às vezes a gente fala bye quando a gente quer. Bye. Goodbye, bye. Porque o bye é a parte mais forte, então a gente joga o good fora. Nossa. Então, como é que vai ficar essa frase aqui? Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? Então você vê que quanto mais rápido eu falo, mais eu posso cagar? Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? Não chega tanto, tá? Mas weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? Maravilhoso. Quanto mais rápido você falar, mais você pode cagar. Mas, Jo, ainda não consigo falar rápido, então você não vai conseguir cagar tudo. Você vai ter que prestar um pouco mais de atenção na pronúncia. Mas eu vou conseguir falar rápido algum dia? Vai, só falar. Como assim só falar? Só falar, ué. Você quer falar? Você fala. Mas eu não tenho ninguém pra falar. Fala sozinho, fala com a parede, fala com seu bicho, fala com o Google Assistente, fala com a Siri. Se vira, fala. Fala, só fala. Se você não falar, você não vai aprender. Fala. Ah, eu tenho vergonha. Então canta. Você precisa praticar, você precisa mexer os músculos. Se você não mexer esses músculos, você não vai aprender a falar. Eu vou repetir isso em toda a aula, porque é importante assim, tá? Então, vamos lá. Daí aqui a gente tem did com you, did you, posso falar did you e posso falar did you. Porque é a mesma coisa que acontece aqui com o T, tudo que acontece com o T, acontece com o D. Did you think I crumble? Acho que ela pronuncia com D. Do you think? Ela pronuncia do you think, na verdade. Do
Do you think I'd crumble? Do you think I'd lay down and die? You know that I... Tá, sorry. Ela pronuncia do? É normal? Se a pessoa tá falando rápido, é. Mas qual que é a pronúncia certa, entre aspas? Did you ou did you? Did you. Por isso que ela fala do, porque ela come o D. Did you. Do you think? Did you think? Did you think? Se eu falo did you think, qual que é a parte mais forte do did you think? O do, né? Então eu posso comer o primeiro de? Sim. Porque é isso que acontece também com o because, por exemplo. Vamos falar disso, que isso é bem interessante, na real. Isso daqui é uma palavra, certo? Because é porque, só pra te lembrar, caso você não lembre ou não saiba. O que acontece aqui? Esta é uma palavra de 2 sílabas. Tá tirando que só tem 2 sílabas, Joana? Não tem 1, 2, 3, 4? Não. Separação silábica em inglês é feita pelo som que a gente fala. Tem nada a ver com a grafia. Inglês é uma língua que a grafia é nada. A parte mais importante do inglês é o som, e é por isso que eu presto tanta atenção no som. Se eu não me engano, a gente ficou 2 ou 3 aulas só entendendo a estrutura da música, e a gente já tá, tipo, sei lá, que aula que a gente tá da pronúncia, e ainda vai ter mais umas 2 ou 3 só dessa música. Por quê? Porque a pronúncia é importante assim, porque a forma que a gente fala inglês é o que dita como o inglês funciona sempre. Porque a língua não é mão. Tem uma razão para chamar língua e não mão, ou olho, ou ouvido, porque é boca. Então, o que acontece? É por som, porque o som é o mais importante do inglês sempre. E eu tô comendo um pelo de fudge aqui, por isso que eu tirei o bagulho da boca. O que acontece aqui? Esta é uma palavra de 2 sílabas e a parte forte, o stress dessa palavra, stress, que é o estresse, certo? O nosso estresse, mas quando a gente tá falando de som, de língua, a gente tá falando de sílaba tônica. E o que é uma sílaba tônica, Joana? Sílaba tônica é a sílaba mais forte de uma palavra. Então, no tônica é o to, porque a gente tem o acento. E no sílaba é o si, porque a gente tem o acento. O que acontece em inglês? O comum do inglês é a parte mais forte da palavra tá no começo dela. Esse é o comum, igual no português. O comum é a parte mais forte da palavra tá na penúltima sílaba. Mas então, se essa é a tendência do inglês, quer dizer que não vai ter palavra com a parte forte na segunda sílaba ou na terceira? Vai. Só que aí vai acontecer o que acontece com because. Porque a parte forte do because, ouve, because. Não é o b, é o cause. E aí o que acontece? A gente vai tendenciar a não pronunciar o b. Por quê? Porque a parte forte tá aqui. E vamos pensar, pensa aqui junto comigo. Qual é a parte que faz com que a gente entenda a palavra que foi falada? A parte forte dela. Então, a parte fraca não importa tanto. Se a parte fraca não importa tanto, eu posso simplesmente não pronunciar ela. E é isso que acontece no inglês. A gente tendencia a não pronunciar a parte fraca das palavras. E isso acontece principalmente com palavras que a parte forte está na segunda sílaba e uma palavra só de 2 sílabas, como about. About tem 2 sílabas, a parte forte é o about. Você já deve ter visto isso daqui, ó. Se você já viu isso daqui, a pessoa comeu o A. Por quê? O A é um schwa é um som fraco. About, dá na mesma. E é isso que acontece aqui no did com you. Só que aqui é mais estranho porque a gente tá fazendo isso entre 2 palavras. A gente não tá fazendo dentro de uma palavra só. Porque se eu for falar did you, eu vou falar isso de uma vez só. É como se eu tivesse uma palavra de 2 sílabas, porque aqui eu tenho 2 palavras de uma sílaba. E qual que vai ficar o pedaço mais forte? O pedaço da junção, por causa da característica do Y. Então, eu posso, se eu quiser, não pronunciar o did, só ir pro do direto, que é o que acontece com o about e com o cause.
Puta merda, essa língua é louca. Inglês é uma língua muito, muito, muito doida. E desculpa os palavrões hoje, eu acho que eu tô muito excited. Excited não é excitado, é empolgado, tá? Deixa eu escrever aqui pra você. Excited. Excited. Você viu a pronúncia? Red. Por quê? Termina com som de T. Então, excited. Eu transformei em R porque eu tenho um som de vogal antes. Excited. Poderia falar excited? Poderia, super poderia. É mais fácil falar excited. Mas você pode falar excited, se você quiser. Dá mais trabalho. Mas vida é sua, se faz você agradar. Então, do you think? Vou juntar o K com A, o som do K com A. Só que aí, o que vai acontecer aqui? Eu tenho esse D aqui, que é o would, certo? O would colocaria e o crumble é migalha, certo? Então, você acha que eu mesmo migalharia. Nossa, acho que eu traduzi melhor agora do que quando a gente estava fazendo a parte da tradução. Inclusive, se você não lembra o que essas palavras querem dizer, olha de novo, vai ver a tradução, mesmo que seja no letras, sei lá o quê, porque é importante que você saiba o que você está falando, porque se você não sabe o que você está falando, você está fazendo uma repetição vazia. Repetições vazias é perda de tempo. Perda de tempo. Se você não lembra o que essas palavras querem dizer, nossa, eu tô matando muito português hoje, desculpa. Se você não lembra o que essas palavras querem dizer, vai ver a tradução dessa música, não precisa nem ser na aula, você nem precisa voltar pra aula, porque você de ver a tradução, você já vai lembrar das coisas da aula. Mas é necessário que você lembre o que está sendo falado, porque senão é uma repetição vazia é perda de tempo, você não vai aprender fazendo repetição vazia. Eu sei, eu trabalhei muitos anos numa escola que era baseada em repetição vazia e ninguém aprendia. Tristeza. Vamos lá. O que vai acontecer aqui? Eu vou parar esse D, porque o som que tá vindo depois é um som de consoante. Então, I'd crumble. Só que aí eu vou juntar aqui no K. Think I'd crumble. Think I'd crumble. Think I'd crumble. Jô, você tirou o I dessa última? Tirei. Think I'd crumble. Por quê? O que é importante aqui? Esse pedaço e o crumble. Do you think I'd crumble? Ela canta assim. Do you think I'd crumble? Do you think I'd lay down and die? You know that I will survive. Tá, sorry. Então, por que ela tá cagando todo esse pedaço aqui? Porque não precisa pronunciar certo. Se não precisa pronunciar certo, ninguém pronuncia certo. Olha o jeito que eu tô pronunciar. Não tô pronunciar certo. Então a gente faz isso em português, a gente faz isso em inglês também. Você viu como eu caguei a minha pronúncia agora e você entendeu tudo que eu falei? Nossa, então vai chegar o dia que você vai fazer isso em inglês? Vai, só que a gente precisa perceber essas mini coisas e parece que é besteira, mas não é não. Aliás, você notou uma melhora na sua audição já? De verdade, me conta mesmo, porque se você não notou uma melhora na sua audição, já eu quero falar com você, mesmo que você esteja, mesmo que você não tenha feito o rolê do sem conto. Por quê? Porque se você não tá vendo melhora na sua pronúncia, eu quero falar com você mesmo pra gente ver o que tá errado, pra eu te falar o que fazer. Serião. Sem essa, tá? Eu tô aqui pra te ensinar. Não é dinheiro. Eu falo que não é dinheiro mesmo. Eu tô aqui pra te ensinar. Então, me fala, por favor, se você não notou a melhora na sua audição. Se você não notou a melhora na sua audição, fala comigo pra gente identificar o que tá errado. Mesmo, tá bom? I com crumble. Não tem som de U, não é crumble, é crumble. Dark L, baixa a língua, puxa pra trás. Crumble. Eu deixo a minha língua na posição do L porque eu acho que fica mais fácil pra mim, mas você não precisa botar a língua na posição do L. Você pode deixar a ponta da língua pra baixo. Crumble. Dá na mesma, ok? Eu deixo a língua pra cima porque eu, Joana, acho mais fácil. Você faz do jeito que for mais fácil pra você. Como é que vai ficar essa frase, então? Do you think I'd crumble? Ou seja, eu tô parando o D. Você tá ouvindo o D?
Do you think I'd crumble? 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 Se você espera a pessoa falar Did you think I'd crumble? E a pessoa fala Do you think I'd crumble? Você não vai entender. Mesma coisa vai acontecer aqui. Do you think, igual. I'd lay. Do you think I'd lay? 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 Lay com down. Lay down, lay down, lay down. Ou seja, a gente vai fazer a boca do U down. Quando a gente tá no meio do U, a gente já mete a língua na posição do N. Down, down, down. E acabou a palavra. Down, down, down. Precisa desse som de N? Precisa desse som de N. Down com and, eu vou juntar. Down and, down and, down and, down and. Duas letras iguais, dois sons iguais. O que eu vou fazer? Falar uma vez só. Down and die, down and die, down and die, down and die. Do you think I'd lay down and die? Do you think I'd lay down and die? Do you think I'd lay down and die? Beleza? Vamos fazer o refrão também? Eu não faço ideia de quanto tempo tá de aula, então me desculpa se ficar muito longo. E foi mal, mas eu quero fazer esse refrão porque eu já tô cansada dessa música, pra ser sincera. Professora, você cansa das músicas sempre? Principalmente se é música que eu não gosto. Essa aqui, pelo menos, eu acho ok. Mas, normalmente, é música que eu não gosto, porque o meu gosto musical é muito chato. Porque eu sou uma pessoa muito chata. E quase nunca é coisa que eu gosto. Então, e eu já tô acostumada, mas dá preguiça. Então, vamos lá. Oh com no. Oh, no. Porque aí, ó, depois eu quero que você ouça tudo isso aqui junto, tá? Oh com no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. No com not. Oh, no, not. Oh, no, not. Oh, no, not. Eu tô parando o T, mas quando eu juntar com I, eu vou parar de parar o T. Por que eu vou parar de parar o T? Porque som de vogal, T, som de vogal. Quando a gente tem T entre som de vogal, a gente tem som de R. Isso mesmo. Oh, no, not I. Oh, no, not I. Oh, no, not I. Oh, no, not I. Not I. Not I. Oh, no, 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 not I. Parece japonês esse. I com will. I will. Mas ela não vai pronunciar esse I com som de I. Ela vai falar A. Porque tudo que tem dois sons de vogal, a gente pode parar no primeiro quando a gente tá pronunciando cagado. I will. I will. Presta atenção. Não é will, é will. Well. E esse som de I não é som de I, é aquele som de I que parece com E. Então, joga pro E e não pro I. Mas E e não é. E. 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 É. Que legal, eu nunca tinha feito isso. Sorry. I com will, a will, a will, a will. Will com survive, presta atenção. Survive, 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 survive. I will survive, I will survive. Não tenho certeza de que símbolo é aí, não. Survive, obrigada, não preciso escrever a palavra inteira. É o schwa. Eu tava em dúvida se era o schwa ou se era outro. Survive, survive. I will survive. I will survive. Beleza? O, as com long, as long, as long. Lembra que quando a gente tem NG, a gente não pronuncia o G, porque o G tá aqui pra falar que não é som de é som de beleza? E aí, o que vai acontecer aqui? Eu vou juntar no som de e aí vai ficar long as, long as. Deixa o som do N, abaixa a língua, só abaixar a língua e fazer o som da vogal. Long as, long as. Deixa eu ver aqui uma coisa, rapidão. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U.
Que da hora, acabei de perceber uma coisa. Olha só que legal, você me ensinando sem você estar nem aqui. Sons de vogal, a gente tendencia a não usar a língua. A língua não tem movimento, porque o som da vogal ele vem da garganta e da boca. Faz, ó, A, E, I, O, U. É boca, tamanho da abertura da boca e garganta. A língua não faz quase nada. A minha língua se mexe um tiquinho no O. Ela volta um pouquinho pro O. Mas fora isso, A, E, I, O, U. E por que a minha língua volta pro O? Porque pra fazer o O, a gente precisa ter mais espaço na boca. Então, deve dar pra fazer dá pra fazer O se você abrir muito a boca, mas dá muito mais trabalho do que puxar a língua. Então, já que o som da vogal você não precisa mexer a língua, quando você sair do som do NG, é só abaixar a língua, porque a língua tá lá em cima no céu da boca, certo? Só abaixar a língua. E fazer o som da vogal. Que divertido! Desculpa, tô me divertindo. Legal. Então é assim que a gente vai fazer isso, tá? Long as, long as, long as. Ok? Long as. É só tô abaixando a minha língua, não tô fazendo nada além disso. As long as, as long as, as long as. Se o seu ouvido não é treinado, você nem ouve esse NG. Você ouve um som X que você não sabe qual é. E você não consegue repetir ele, não. Porque a gente não tem esse som no português. Vamos lá. As com I, isso daqui tem som de Z. Se você não quiser confiar em mim, vou colocar aqui pra você ver, mas é som de Z. E eu sei que é som de Z. As. Som de Z. As com I, as I, ou as a. Oh, as long as I know. Ela vai cantar A, tá? A com no. Esse K não tem som. É a mesma pronúncia de no, de não. Sempre que o K vier antes do N, o K não tem som. I know, I know, I know. Eu, Joana, acho que o K tem som. Na minha cabeça é um pouquinho diferente, mas na real não é, tá? Porque não importa a minha impressão, o que importa é o que tá aqui. Como assim? Olha só. No. No. Mesma pronúncia. Por que eu acho que eu ouço uma coisa diferente? Porque quando eu aprendi essa palavra, por alguma razão, eu achei que esse cara tinha algum som, e aí eu acho que ele ainda tem alguma coisa ali. Não quer dizer que tenha. Então, a nossa impressão nem sempre é a verdadeira. Na dúvida, o dicionário que manda. E por que é o dicionário que manda? Porque a gente tá aprendendo a falar uma língua que não é a nossa língua. Se a gente tá aprendendo a falar uma língua que não é a nossa língua, a gente tem que seguir o padrão. Porque dependendo do uso que você for dar pro inglês, é muito importante você falar certo. Muito, muito, muito importante. Dependendo do uso. Se você estiver fazendo inglês pra viajar, foda-se. Mano, eu preciso parar de falar palavrão, desculpa. Se você tá fazendo inglês pra viajar, não se importa tanto com isso. Não é tão importante. Você precisa ter o nível de inglês que você precisa ter. Se você não precisa usar o inglês para nada profissional, ou se você trabalha numa empresa que é muito mais de boa, ou numa empresa que tá cheio de gringos e os gringos falam tudo errado também, inglês, sossegado. Mas se você estiver representando a sua empresa, se você estiver representando alguma coisa, ou se você tiver aspiração a ser professor, ou se você tiver, sei lá, querendo ser o mais incrível do mundo falando inglês, você precisa seguir necessariamente o dicionário. Porque você vai precisar colocar um padrão linguístico que faça sentido com a situação que você tá. Porque, assim, você olha pra mim, eu tenho cabelo azul, eu tenho piercing na cara, eu sou mó estranha. Então, você acha sossegado eu falar gíria e sossegado eu falar palavrão de vez em quando. Por quê? Por causa da minha aparência. Se eu tivesse aqui toda certinha, com terninho, cabelinho bonitinho, sem piercingzinho na cara, e eu falasse do jeito que eu falo, você ia falar, eita, que estranho. Porque a gente tem essa coisa, a gente tem esse negócio de...
usar a língua como a gente usa a roupa. Como assim? Quando você vai para um lugar que você tá com roupa formal, não quer dizer que você vai falar de uma forma formal, mas você vai ter situações que você vai colocar a roupa formal na forma que você fala. Eu sou uma pessoa que acha formalidades uma idiotice, sempre achei, sempre acharei, então eu tendencio a ignorar todas essas regras da sociedade. Não faça isso para sua vida ser mais fácil. A minha vida é muito mais difícil por causa disso e eu sei, eu tenho plena noção disso. E eu tô te falando todas essas coisas porque, como eu tô te ensinando som, eu preciso te mostrar que este é o certo, este é o usual, mas você pode fazer do jeito que você quiser se você tiver essa possibilidade. Porque eu criei a minha vida em volta de não quero ser formal. Literalmente, eu criei a minha vida ao redor disso, porque eu sou contra a formalidade. Eu sou uma pessoa que eu tenho 32 anos, eu fui em um casamento depois de adulta uma vez. Porque foi um casamento que falaram, você não precisa ir com roupa rica. Eu falei, beleza, então eu vou. Porque se as pessoas, meus amigos casam, qual que é o traje? É formal? Falou aí, não vou não. Ai, Jô, mano, não, você quer que a sua festa seja formal, eu não gosto de coisa formal, eu não vou. Então, isso é uma coisa importante pra mim. Não necessariamente é importante pra você. E por que eu tô falando isso? Porque tem situações que a gente tem que colocar a roupa formal na nossa fala. Tem situações que a gente pode cagar a pronúncia inteira. A gente pode... Não a pronúncia, a gente pode cagar a fala inteira. A gente pode falar gíria, a gente pode falar palavrão, a gente pode... Todas essas coisas. Em cada situação tem uma coisa dessas. Como eu não sei a razão de você estudar inglês, eu tenho que te falar todas essas possibilidades. Porque eu, Joana, sou contra te falar é assim e acabou. Porque não é assim e acabou. Não é isso que acontece na vida real. Eu sou a pessoa que te falo, pronuncia dessa forma para sua vida ser mais fácil. Porque é muito melhor a gente aprender o certo e depois errar de propósito do que a gente aprender o mais ou menos e não saber fazer o certo, porque ele pode fazer falta. Porque, eu falo com gíria, eu falo palavrão e etc, mas quando eu quero, eu falo tudo perfeitamente. E vai ser o meu desafio. Terminar essa aula sem falar nenhuma gíria, nenhum outro palavrão. Será que eu consigo? Não sei. De verdade, eu não sei. Vamos lá. Então, segue sempre a pronúncia do dicionário. A pronúncia do dicionário é a pronúncia padrão pra gente, porque a gente não é nativo. Por não sermos nativos, a gente precisa manter um padrão de qualidade um pouco maior pra gente conseguir definir como a gente vai usar a língua. Então eu vou meio que te forçar a fazer o certo e depois você aprende errado sossegar. Você aprende errado sozinho. Então, no, e eu não falei da pronúncia disso ainda. Vamos aprender essa pronúncia, porque essa pronúncia é maravilhosa. Porque o que acontece? Vamos lá. A gente tem o I, certo? Que a gente, quando pronuncia ele certo, a gente pronuncia I. Quando a gente não pronuncia o I certo, quando a gente zoa a pronúncia dele, a gente pronuncia só A, certo? Beleza. E aí a gente tem o will. Will. Quando eu faço isso daqui, eu tô comendo o W do som do will e eu fico só com o som do O, certo? Se eu tô contraindo uma palavra, ou seja, se eu tô diminuindo a pronúncia dessa palavra, sempre que eu diminuo a pronúncia de uma palavra, eu tô tirando a importância dela no discurso. Porque se a palavra fosse importante, eu pronunciaria ela corretamente. Se a palavra não é importante, ninguém liga. Portanto, a partir do momento que a gente faz essas coisas com palavras, a gente já tá tirando a importância dela da frase. Por quê? O que é importante nessa frase é o know, love e stay alive. Porque é isso que tá dando o sentido que ela quer passar, certo? Então, o que vai acontecer aqui? Esse will, ele não vai ser pronunciado direito, a gente só vai pronunciar o O. E se eu fiz isso aqui, eu também não vou pronunciar o I direito. Eu não vou pronunciar I, eu vou pronunciar A.
Então, eu vou ter o mesmo som dessa palavra. Então, isso daqui a gente pronuncia all, 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 all mesmo, all. Pode falar aisle? Pode. Mas você tendenciaria, se você precisar enfatizar o I, você vai separar o L dele. Por quê? Porque se você precisar enfatizar ele, você não vai juntar mais nada nele, porque você quer dar ênfase nele. Viu como é questão de lógica? Não é regra, é lógica? Se eu quero enfatizar alguma coisa, eu vou enfatizar essa coisa. Eu não vou juntar tudo nessa coisa. Deu pra ver a diferença? Eu fiz isso em português aqui pra, ficar claro pra você. Então, quando a gente tiver isso daqui, a tendência vai ser a gente pronunciar como all, 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 tá? All com stay, all stay, all stay, all stay. Stay com alive, aqui a gente tem uma junção de Y, stay alive, stay alive. Lembra o que aconteceu lá no comecinho da aula? Aqui, do go on. Isso acontece porque o go tem o som de U barra W. U barra W porque esses dois sons são super parecidos no fim de palavra. A mesma coisa vai acontecer com o Y. Eita, eu tenho aula em meia hora, meu Deus. A mesma coisa vai acontecer com o Y. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando eu juntar o stay, que no fim de palavra ele tem som de vogal. Deixa eu te mostrar isso, porque eu não quero que você acredite em mim, quero que você acredite em fatos. Stay. Ei. 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 Um ditongo. Se você ver lá a nossa tabela de símbolo fonético, a gente tem literalmente esse símbolo e ei, ei, ei. Então, esse cara aqui tem som de vogal e aí aqui a gente tem uma outra junção de vogal, stay com alive. Quando a gente tiver junção de vogal, a gente vai tendenciar a pegar a última vogal, dobrar ela e fingir que ela tá começando a próxima, que foi a mesma coisa que aconteceu com go on. Aqui a gente vai falar stay ya, alive. Stay alive, stay alive, stay alive. Stay alive, stay alive. Ah, não é essa música, mas tá na mesma época. Maluco. Viva. Então, stay alive, stay alive. Beleza? Então, esse daqui vai ficar oh, as long as I know how to love, I know I'll stay alive. Oh, as long as I know how to love, I'll know I'll stay alive. Você viu que eu pronunciei how to? Eu não lembro se eu te falei disso aqui nessa junção. Mas porque o how, W terminando palavra, som de vogal. O to quase nunca é uma palavra certa, então a gente pode zoar toda a pronúncia dela. E aí, esse T pode ficar com som de R. How to, caso eu não tenha falado, tá aqui. A gente falou disso aqui, mas é a mesma coisa que tá acontecendo aqui. Try to, how to, tá? Oh, as long as I know how to love, I'll know I'll stay alive. Um pouquinho mais rápido. Oh, as long as I know how to love, I know I'll stay alive. Mais rápido. Oh, as long as I know how to love, I'll know I'll stay alive. Mais rápido. Oh, as long as I know how to love, I'll know I'll stay alive. As long as I know how to love, I'll know I'll stay alive. Beleza? Daí aqui a gente tem I've. A gente pode pronunciar tanto I've quanto I've. Ave Maria, exatamente. I've ou I've. O que vai decidir isso? A sua vontade de pronunciar o I certo ou errado. Ela vai pronunciar errado. Ela vai falar I've got. I've got. I've got. Got com all aqui. Got all. Got all. All. A L som de O. E um dark L. All. I've got 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 all. Parece que tá falando goró, sabe? I've got all. All com my, que pode ser pronunciado como ma. Pode? Pode. I've got all ma.
I've got all my life to live. E ela pronuncia assim, ela pronuncia ma. I've got all my life com to com live, to live. I've got all my life 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 to live. And I've got all my love to give. And I'll survive. Tá, sorry. Vamos lá, vamos terminar isso daqui. Aí eu vou para a aula porque eu tenho aula em meia hora. E eu ainda preciso editar um vídeo antes dessa aula. Meu Deus do céu! Tô louca. Vou aproveitar e te contar uma novidade. Hoje eu vou gravar o primeiro podcast da Brainstorm. Eu acho que vai ser mó legal, mas vamos ver. Eu já fiz isso na minha vida? Não, nunca. Eu já ouvi algum podcast brasileiro? Não, nunca. Mas, né? Pra que seguir padrões, não é mesmo? Minha vida. Vamos lá. I've got all my love to give. Então, esse pedaço aqui vai ficar igual. I've got all my. Em vez de life, a gente vai falar my love. My love. Presta atenção na pronúncia, que a pronúncia disso não é love, é love. 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 Você pode fazer isso daqui com som de O? Pode. Tem gente que fala love. Tem. Mas ninguém fala love. Ok? Tem gente que fala love. Eu prefiro falar love. Porque eu sigo o dicionário. E olha só. Love é o mesmo som do cut. Love, cut. Love, cut. Love, cut. Eu sei, inglês não faz sentido nenhum com essas coisas. Eu sei, é um saco. Culpa disso é do Great Vowel Shift, briga com as pessoas de 1200 da Inglaterra. Love com to com give, to give, to give, to give. I've got all my love 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 to give. Nossa senhora, esse aí tá balançando a janela, hein? Deixa esse troço aí parar, porque deve tá complicado, hein? Meu, não sei de onde tá saindo tanto helicóptero. Não sei. Mas, enfim. And com all, porque esse daqui a gente vai pronunciar all, certo? And all. Lembra de aula de química? Os fenóls? Que horror. And all. All com survive. All survive. All survive. And all survive. And all survive. And all survive. E aí a gente tem aqui I will survive. I will survive. Hey, hey. Da hora. Fizemos duas hoje, hein? Mandamos bem. Aula que vem a gente vai fazer isso daqui. Eu espero que a gente consiga fazer essa daqui também. E aí a gente acabou a música, porque isso aqui é refrão. E a gente acabou de fazer o refrão. Então, vamos ver se isso aqui a gente consegue fazer depois em uma aula só. Não sei se vai dar. Tentarei, porque eu não gosto de perder seu tempo, mas eu também quero que a aula seja válida e que você entenda, que esteja num passo que você esteja entendendo. Inclusive, me avisa se ficou rápido demais, porque eu fiz duas ao mesmo tempo, tá? Me avisa mesmo, porque eu ainda estou construindo estes conceitos todos na sua cabeça. Não sei se essa velocidade que eu fiz hoje tá rápido demais, mas eu também não sei se já deu para pegar os conceitos nas duas últimas aulas, então eu realmente preciso saber isso. Então é isso que nós temos. Vai ter mais aula ainda essa semana, porque eu tava ocupadíssima, porque eu preciso ganhar muito dinheiro muito rápido, porque eu preciso me mudar. E aí eu tava fazendo trabalhos de fotografia, porque eu preciso ganhar dinheiro rápido, e fotografia é ótimo pra isso, porque dá pra ganhar um dinheiro ok. E eu preciso me mudar desse apartamento, preciso ir pra outro lugar, então por isso que a aula de hoje atrasou. Não que isso seja desculpa, não é, mas foi mal, é o que tá tendo pra hoje. Então, é isso que nós temos para essa aula, que eu não faço ideia de quanto tempo tá, me perdoa, porque eu perco a noção total, eu perco muito a noção de tempo. 1h10? Ele tá me contando aqui, ó, 1h10. Orgulho do meu
da minha noção de hora. É muito tempo trabalhando, a escola de idioma faz isso com a gente. Então, vai ter mais aula, eu espero. Até segunda-feira, no máximo, vou falar pra você instalar o Slack. Vou ver direito ainda como esse negócio funciona, mas, tipo, é 2V. Eu já mexi no Slack, mas não é tão difícil assim. E vai ser isso que a gente vai fazer. E você se cuide. Não faça nada que eu não faria. Bom feriado. Se você tá vendo depois, o feriado já passou. Mas amanhã é feriado. Porque essa aula vai entrar hoje. Eu gravo no mesmo dia que eu coloco. Sim, eu sou essa pessoa. Porque eu gosto de entender de fato o que tá acontecendo. E para eu entender de fato o que tá acontecendo, eu preciso ter contato. Eu preciso ver o feedback das coisas. Então, isso que nós temos. Beijo. Não faça nada que eu não faria. E seja uma boa pessoa. Bye, bye.